Atenção, terráqueos, moradores deste planeta, está no ar mais um De Cara com o Corvo. E eu, como trago pessoas muito mais interessantes e com a vida muito mais saudável do que a minha, estou aqui com a doutora Verônica Arantes. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem, Corvo? Oi, gente. Que prazer enorme você estar aqui. A doutora esbelte, né? Vamos dizer assim, que deixa você, olha, magérrima, magérrimo. É isso mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Hoje o nosso papo aqui é saúde, né? Nós vamos falar sobre diabetes, nós vamos falar sobre obesidade. Quem vai desenrolar aqui agora vai ser a doutora Verônica Arantes. Mas assim, a princípio, doutora, você é daqui? Sou roraimense, cabocla. É. Minha mãe é daqui, meu pai, que é do Nordeste, ele é cearense, mas eu sou daqui. Nasci aqui, fiz faculdade aqui e atualmente eu tô me dividindo em morar aqui e morar em Goiânia. Ah, então você está nessa ponte de Boa Vista e Goiânia. Goiânia, né? Isso. Então vamos lá, vamos detalhar isso daí, né? Então você fez faculdade aqui. Antes de você chegar em medicina, você andou passeando aí por outras faculdades? Eu fiz 6 meses de enfermagem, aí não gostei, aí fui para medicina. Aí até chegar nessa área de atuação que eu tô hoje, né, tratando a obesidade, a parte de diabetes, obesidade, endocrinologia no geral. Eu fiz residência de pediatria, larguei a pediatria, fiz uma pós de medicina do trabalho, larguei, fiz ultrassom, larguei, até que eu me encontrei nessa área de endocrinologia mesmo. Você atua já há quanto tempo, doutora, nessa área de 4 anos. 4 anos? E na parte da obesidade em si, vai fazer 3 anos. Então quer dizer que você ainda passeou ainda pela medicina do trabalho, né? Sim. É aquela coisa robótica, meio mecânica, né? Não gostei. Eu gosto de gente, eu gosto de olhar para o paciente, eu gosto de ter o contato com o paciente mesmo. Aí eu achava muito mecânico, então... E as crianças? Passou lá pela pediatria, Passei me conta. Ai, foi um tempo bom, muito aprendizado, mas não queria para sempre. Né? Como eu falo sobre tecnologia, como eu falo sobre uma série de voltada mesmo, assim, uma série de coisas voltadas para a área tecnológica, né? Nos dias atuais. Então, o que eu entendi, né? O que eu entendo hoje é que a tecnologia ela tá deixando a gente assim um pouco meio que preguiçoso, né? Então, porque vamos lá, antigamente você tinha um fusquinha lá, né? Tinha que estar na manivela ali subindo vidro. E hoje tudo é automatizado. Com certeza, antes a gente levantava para mexer na televisão, hoje tudo automático, né? A gente está queimando, vamos dizer, então estamos queimando menos caloria no dia a dia. E fora o sedentarismo em si, né? Você acha que naquele tempo, lá no tempo dos seus avós, a vida era muito mais saudável em relação tanto à alimentação? Sim, com certeza. Tanto a alimentação como o dia a dia das pessoas. E aí, hoje, a gente é mais preguiçoso, vamos dizer assim. Eu tô doido para te perguntar um monte de coisas, mas a gente deu um pulinho aí. Então vamos lá. Você disse que tá fazendo uma ponte, né, entre Boa Vista e Goiânia, né? Me conta essa... Tu tá vindo para cá uma vez por mês? Eu venho todo mês, fico um tempo aqui, volto para Goiânia, fico um tempo lá, e depois volto para cá. Todos os meses eu venho fazendo isso, até porque aqui o consultório é bem, né? Estamos ótimos. E eu não tenho como abandonar os meus pacientes daqui. Mas assim, por que tu tá indo em Goiânia, já que tua cidade natal é aqui Boa Vista? Porque o meu marido é goiano e ele quis ir embora. Então a gente se mudou para lá. E aí eu fico vindo todos os meses. Aí vocês têm um empreendimento em Goiânia? A gente tá montando ainda.
Residência fixa? Sim, residência tem, a gente está montando um consultório lá. Ah, mais na tua área? É, na minha área. Poxa, bacana. E assim, botando na balança, entre o boavistense e o goianense, me conta A consulta do Goiânia, receptividade. eles são muito acolhedores. A consulta do Goiano dura 1h30. Sério? 1h30 eu passo com eles. Aqui dura 1 hora. 1 hora. 1 hora. Lá dura 1h30, porque eles conversam muito. Eu gosto. Ah, Mas eles são bem. Conversam é demais. conversador, né? Ixi, Doutora, então, vamos lá. Hoje, a sua especialidade é obesidade, não é isso? É uma área de atuação, ela não é uma especialidade ainda. Onde você atua mesmo. Mas esse né? aí é o meu foco, é obesidade, tratar a obesidade. Então vamos lá. O que consiste no seu trabalho, né? Qual é a diferença? Porque assim, hoje muitos médicos, né, tratam a obesidade e assim, qual é um diferencial do seu trabalho? O diferencial do meu trabalho é o resultado. É o que é o resultado. Eu tenho visto, inclusive eu tenho acompanhado a doutora, pessoal, realmente é muita gente, de fato, não é o efeito sanfona, né? De fato, emagrece com saúde, né? Então Melhora a qualidade de vida, né? A gente vai detalhar aqui, desmistificar aqui esse trabalho da doutora, né? Então vamos lá. Sabendo, doutora, que hoje assim, o diabetes, né? Ele vem crescendo a cada década, né? Cada década vem crescendo cada dia mais, né? E assim, a gente, quando fala em droga, né? Entorpecente, a pessoa fica imaginando o cotidiano normal. Mas a pessoa não tem ideia de que o açúcar, o contato com açúcar, é o primeiro vício, né? E daí que vem. Me conta aí, o diabetes e o açúcar, É a questão da diabetes, e ela está muito relacionada à obesidade, que a gente até diz que tem um termo que chama diabesidade. O paciente começa sendo obeso e ele vai terminar sendo diabético, né? Isso é um caminho da obesidade, é a diabetes. Todos os pacientes a longo prazo, se a gente deixar ele só aumentando de peso, ele vai virar um diabético. A questão do açúcar com a diabetes. O que é a diabetes em si? A diabetes tipo 2, né? Que é aquela que não é do adulto, vamos dizer. O corpo, a pessoa come muito açúcar, ingere bastante açúcar, o corpo consegue, a princípio, liberar quantidades grandes de insulina para baixar esse açúcar. Com o tempo, o pâncreas, que é o órgão responsável pela liberação da insulina, ele falha, ele não dá conta mais de produzir a insulina e entra em estafa, né? Com isso é que vira diabético. Esse é o caminho. E isso acontece também com o obeso. Ele cada vez mais precisa de quantidades maiores de insulina, porque o tecido gorduroso cria uma resistência à insulina, o aumento da demanda para baixar esse açúcar, porque o obeso geralmente ele come muito, ele come mais. O hormônio da saciedade não chega até áreas do cérebro, então cada vez ele come mais e geralmente é alimentos palatáveis. Alimentos adocicados, gordurosos, calóricos. Então, a tendência sempre é o obeso virar diabético. Me explica essa quantidade de gordura, né, no cérebro que impede com que justamente o obeso se saciar, ter aquela sensação de saciedade. Ele diz assim, opa, dispara, não para de comer, você está cheio. Me explica um pouco sobre como é que funciona o obeso, a gordura, né, na obesidade, ela começa a liberar mediadores inflamatórios. Inflamação, assim, a grosso modo. Ela inflama áreas do cérebro. E aquele hormônio, que é a leptina, que é o hormônio da saciedade, que fala assim, para de comer,
não consegue chegar em áreas do cérebro para falar para parar de comer. Então ele continua sempre comendo mais e com isso vai só aumentando o peso. E o nosso corpo ele é tão ele se protege tanto. A gente foi feito para ser obeso, né? Dos primórdios que a gente não sabia quando ia comer de novo, então a gente guardava aquela gordura como fonte de energia. Então, o nosso corpo ele guarda o maior peso como se fosse o melhor peso. Então, ele vai sempre querer mais. Ele vai sempre querer mais. Então, por isso que a gente tem o efeito sanfona, que é isso. A pessoa emagrece, acha que resolveu o problema, porque emagreceu, mas já criou alterações celulares, alterações de células, que o corpo ele vai voltar, ele vai querer aquele peso de volta. E aí ele volta, e às vezes volta até mais rápido do que se a pessoa passou 6 meses para perder um peso, ela acaba voltando com aquele peso em 3 meses, em 2 meses. Então, ele cria mecanismos para voltar aquele peso grande de novo. Então, assim, por bem leigo mesmo, né? Vamos lá pro tempo do paleolítico, da pedra lascada lá. Então, assim, o ser humaninho lá dentro da caverna, ele só gastava energia para 2 coisas, né? Pro sexo e para caçar. E aí, o restante seria o armazenamento dessa energia. Isso. Não é isso? Isso. Então, o que acontece? Quando você... Eu imagino o corpo da gente, cara, fantástico. Eu tava até, a gente nos bastidores aqui, imagina, né? Uma pessoa começa a caminhar muitas vezes, vários anos numa mata, começa a ficar grosso, né? Embaixo do pé. E assim mesmo eu imagino que se você fez uma dieta mirabolante, né? Radical, o teu corpo perdeu muito rápido aquela quantidade de energia armazenada. Então o que acontece? Quando você parar aquela dieta, aí o corpo vai entender, rapaz, eu vou armazenar mais energia porque eu passei por esse período aí sem comer, então aí que vem a efeito sanfona, né? Por isso que não dá certo fazer dieta muito radical, muito restritiva. Porque quando volta a comer, quer comer até as paredes, né? Ele dispara e, opa, vou armazenar mais ainda, né? Diminui o metabolismo e aí ele armazena mais mesmo. E doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Existe obeso saudável? Não. Infelizmente não existe obeso saudável. O paciente pode estar com os exames ainda normais, mas isso é uma questão transitória. Que se a gente for... Os básicos estão normais, colesterol, triglicerídeo, mas a gente já observa que já tem armazenamento de gordura nas paredes dos vasos, para isso entupir, no futuro ter um infarto, um derrame. A gente já vê acúmulo de gordura no fígado, por exemplo, que é a pior gordura, que é a gordura visceral, que a gente chama. E, por exemplo, a glicose ainda está normal, mas se a gente for pedir um exame mais específico de resistência à insulina, já está fazendo picos de insulina para aquela glicose se manter normal até chegar no momento que eu falei, né, que vira diabético, porque a insulina já não consegue ser produzida em grandes quantidades, então ainda está normal, mas é uma questão transitória. Obeso saudável não existe. Então, infelizmente, obesidade é uma doença que tem até CID. É 66, é o número da doença. Então, quer dizer, a pessoa está obesa, no interior dela, ela já está ali já nas últimas já, mas no diagnóstico mostra que ela ainda está tudo normal. O exame ainda está normal. Aquilo superficial, né? O superficial está normal ainda, mas a gente já sabe que já tem risco de doença cardiovascular, já tem risco aumenta o risco de câncer também, até no sobrepeso. A gente já está indicado a tratar até paciente com sobrepeso, porque já aumenta o risco de câncer, por exemplo, de vias biliares, da vesícula e vias biliares. Então, sobrepeso já é indicativo de tratamento. Então, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3 já tem que ser tratado. Então, o exame pode estar normal ali superficialmente, mas se a gente for investigar mais a fundo, pedir uns exames mais específicos, já tem essas alterações, infelizmente. Não, é engraçado que a pessoa também não pensa que o teu esqueleto não muda, né? Então, quer dizer, independente do teu peso, a tua estrutura óssea é a mesma. Então, a gente está falando aqui
né, do diabetes e tal, mas aí já vem o problema de sobrepeso, de joelho, de osteoporose, Sim. de uma série. E quando a pessoa vai se tocar que ela tá roncando muito, Uhum. ela tá com apneia, aí, eu vou lá tratar Do que o cara ronco. tá roncando, mas não, obeso não, pô. Me explica aí, doutora. É porque o que que acontece? Como aumenta peso, aumenta gordura também nessa região cervical e começa a dar o ronco. A papa. O problema da apneia do sono, além de ter risco, né, de parada cardiorrespiratória e tudo, ela aumenta risco de câncer também, porque ela cria algumas alterações celulares. Então, a apneia do sono não é só o ronco, tem muita coisa por trás disso. Tem que ser tratada. A primeira coisa para ser tratada é a obesidade. E eu imagino também que o lance da alimentação, né, geralmente o gordinho, ele às vezes ele tem um estresse, né, já por conta da alimentação dele, né. Ele é estressado, né, Compulsivo. muito compulsivo, né. Eu abordo isso, o meu tratamento, meu protocolo, ele é um tratamento multifatorial, que a gente chama, que eu trato com medicações para diminuir a vontade de comer, trato compulsão alimentar, trato ansiedade, se tiver indicação. Então, assim, é uma abordagem bem completa, né, para cada paciente. Então, a gente não passa só uma medicação. São vários fatores que aumentam o peso, então não tem como ficar só com uma medicação. Infelizmente, o tratamento ele é um tratamento bem complexo. Então, doutora, você vai, deixa eu entender. Cada pessoa tem o seu metabolismo completamente distinto, né? Existe aquele magrinho lá que o cara come na panela mesmo. E tem o gordinho ali que ele dá pra ver que ele tem tendência, mas só de pensar em comer uma coxinha já engordou, né? E aí faz esse mapeamento individual, bem vai na raiz mesmo. Sim. Me explica direitinho como é que funciona o seu tratamento. A medicação mais importante do tratamento é a semaglutida, né? Não vou falar nome comercial, vou falar só o nome da substância. Certo. E o que ela faz no seu organismo? Ela te deixa saciado mais tempo com menor quantidade de comida. Com isso você vai fazer déficit calórico, vai comer menos e o corpo vai usando essa energia, né, essa gordura como fonte de energia e você vai emagrecendo. Essa é a medicação mais importante do tratamento. Com ela, a gente coloca medicação para diminuir a absorção de gorduras, para diminuir a absorção de açúcar, se tiver compulsão alimentar, que geralmente tem, a gente trata também, trata a ansiedade. Junto com isso, tem que ter a reeducação alimentar, né? E tem que ter o exercício físico. Quando os pacientes estão muito pesados, eu até peço para eles, no primeiro momento, primeiro mês, fica mais tranquilo, se quiser fazer caminhada, pode fazer, mas assim, eu não pressiono para iniciar. Vai só amadurecendo essa ideia, porque está muito pesado, acaba machucando. Aí se machucar, aí demora mais tempo para voltar para atividade física. Aí dá uma emagrecida, e aí se anima no tratamento. Dá um up, né? Dá um up, aí se anima no tratamento. Mas justamente isso, doutora, porque assim, quando fala assim, eu vou para academia, eu vou fazer, por exemplo, eu estou imaginando aqui, não, abrir a boca, é o que todo mundo quer, né? Tomar uma pílula, tomar um negócio assim que, sabe, das Arábia que vai ali, não vou precisar fazer muito esforço. E assim, para você chegar a fazer uma atividade física, esse medicamento, ele vai te dar vai dar um up na tua dopamina, vai dar um... Vai. Tem medicações que dão uma melhorada nessa energia. Porque geralmente a pessoa tá bem assim. Tá morgada. Tá bem cansado, peso também, né? Ajuda a ficar mais cansado, mas ele dá. Tem medicação que dá uma levantada, assim, no Tipo assim, o gordinho é quando ele, rapaz, eu não tô com vontade de fazer nada. Aí diz assim, escolhe a pizza aí, opa, calabresa, mussarela, porque assim, tudo começa aqui, né? Então você já pegou um paciente morgado, bem morgadão mesmo. Já.
e aí ele deu a volta por cima, deu start. É isso que a pessoa tá. Você que está assistindo agora, tem né? paciente que... Você tem solução, né, doutora? Tem solução, sim. Eu tenho um paciente que é o meu paciente, um dos pacientes mais antigos, que ele perdeu 52 quilos, ele perdeu 35% do peso dele, né? Um paciente que mudou totalmente a vida dele. Ele é completamente diferente. Nossa. Então, assim, e tem outros exemplos de pacientes que nunca foram para academia e depois que começa a ver um resultado pequeno, já se anima. É o melhor para treino. É você olhar no espelho e ver que está funcionando. Então, ele vai, ele faz, ele tem aquele sacrifício, porque sabe que a conta vai fechar uma hora, né? Então, vai chegar o seu dia que vai olhar no espelho e vai gostar do que vai estar vendo ali no espelho. Então, eu tenho vários pacientes que mudaram a rotina mesmo. Doutor, assim, e a gente já nessa pegada de morgação, de você tá baixo astral, tá para baixo. Então, quer dizer, o homem, ele quando baixa a testosterona dele, né? Então, eu imagino, tem alguma coisa a ver a gordura, a obesidade, tem alguma coisa a ver justamente com isso, com um homem ativo, né? A gordura muda ele? Sim, tem tudo a ver. A obesidade, a gordura, ela pega a testosterona do homem, quebra a testosterona, diminui o nível de testosterona. A testosterona baixa aumenta a gordura e fica um ciclo vicioso da doença, que a gente chama. E a gente tem como resolver isso através dos exames de sangue, que a gente vê quantidade de testosterona. Se tiver mais baixa, a gente pode repor. O melhor tratamento para repor testosterona é o implante hormonal, que a gente chama de chip. A gente coloca o chip no homem, melhora a testosterona dele, e a parte sexual é a última que altera. É um bônus. É um bônus, né? Não, assim, quando a testosterona tá baixa, é a última que altera a libido. Antes, já mexeu com a parte cerebral, raciocínio, humor, disposição, massa muscular. Então, assim, quando a gente repõe, o homem se sente mais vivo, não só a parte sexual, é a parte de qualidade de vida, do seu dia a dia, se torna mais feliz, no que a gente pode falar assim, ele tá bem, né, de tudo. E já tem até estudos, evidências que os níveis maiores de testosterona diminui risco de demência, Alzheimer. Pacientes diabéticos que repõem testosterona, eles podem diminuir o risco de, ou eles podem diminuir, sair da doença, né? Eles são curados, sai do quadro, são curados da diabetes. Alguns pacientes, 30% deles. Então, a testosterona é um hormônio, assim, é o maestro de toda a saúde do homem. A gente pensa nela só com a parte sexual, mas se engana que é só sexual. Tem muitas outras coisas ali por trás que melhoram e o homem se beneficia muito quando ele coloca o implante, porque eu sempre falo, né? A reposição da testosterona, ela é feita por 3 lugares, por 3 vias, desculpa. Via transdérmica, que é passar o gelzinho, que o homem não gosta de passar, ele vai esquecer, e um dia que ele esquece, já baixa demais, então não resolve. Já era, né? Já era. Até porque a testosterona dele tá baixa e ele não vai nem lembrar, né? Do gel, né? E pode transferir para as crianças, se tiver criança em casa, então eu não gosto de repor por gel. Aí tem o injetável, que ele cria picos e vale, que a gente diz que o homem vira um leão e vira um gatinho. Então ele sobe muito rápido e baixa muito rápido. Então ele pode estar no leão ali, na hora virou um gatinho. Aí ela sobe, a testosterona ela sobe muito rápido e quando desce ele se sente deprimido mesmo. Caramba! E tem o implante hormonal que a gente dá uma anestesia, coloca por baixo da pele e ele fica liberando de 4 a 6 meses como se fosse do próprio organismo. E aí não precisa ninguém tomar remédio, nem passar, nem aplicar. A adesão é 100%. Então, é a melhor via de administração é essa, de reposição. É isso mesmo que você está ouvindo agora. Isso existe. Você que é homem, entendeu?
E nós estamos falando aqui, olha a tecnologia, nós estamos falando do implante hormonal que ele vai ficar liberando a quantidade exata de testosterona, vai equilibrar o seu diabetes, ou até chegar ao ponto de neutralizar, ele né? pode até resolver a doença. Pode até resolver a doença e quer dizer te dar vida ainda, quer dizer que tu morava trepado lá no apartamento, ficava dentro de uma rede, e agora tu quer vender um apartamento, quer comprar viver de sítio, novo, quer viver, trabalhar. cara, fantástico, fantástico, olha, doutora. Então quer dizer que isso existe. Você já está há quanto tempo fazendo esse tipo de tratamento aqui? Já tem mais de um ano e meio que eu já estou repondo. Então você vem aqui em Boa Vista já exatamente para... A gente faz os exames antes, né? A gente faz todo o preparo, não é assim, certo. Eu quero repor e pronto. Não, a gente faz exame para fazer tudo com cautela. Deu tudo certo? Não tem nenhuma contraindicação, né? Porque tem que ver a parte da próstata, porque alguns cânceres de próstata são dependentes de testosterona. Então tem que estar tudo ok. A testosterona baixa, os exames todos normais da parte de próstata, da parte de fígado, tá tudo ok. Aí a gente vai planejar o implante hormonal. Então quer dizer que existe o câncer de próstata que ele até se alimenta de testosterona. Então, se você aumenta a testosterona, você vai alimentar. Isso. Por isso que a gente tem que fazer tudo isso, só assim recapitulando, isso aí, o implante, ele faz parte do programa, né? Não vai chegar, eu quero implantar, não. Não é assim não. Peraí, vamos te estudar primeiro, terráqueo. Vamos ver aí como é que funciona você, né? Seus exames, tudo. Né? A sua parte genética, né? Faz todos os exames, não é assim... E o acompanhamento, doutora? A manutenção disso daí, como é ela que dura de 4 a 6 meses. A gente pede uns exames para ver o quanto que aumentou, porque quanto mais aumenta no começo, mais tempo ele dura. Por exemplo, paciente que faz uns picos logo no começo, ele vai passar mais tempo para baixar 6 meses, aí consegue durar 6 meses, mas na média de 4 a 6 meses. Então a gente faz esses exames depois para ver quanto que aumentou, quanto tempo em média vai durar esse implante. E a gente faz todo o acompanhamento. Vai regulando? Como é que é isso? Como é que funciona? Não, ele vai liberando. Ele tem uma quantidade certinha que ele libera por dia. Uma quantidade... Isso já foi, assim, estudado, avaliado, calculado. Aí a gente coloca quantidades e já vai liberando por esse determinado tempo. Aí ele vai liberando certinho. O efeito colateral mais comum dele é o aumento do hematócrito, porque é uma coisa assim mais... a gente vai acompanhando. É uma alteração que existe, mas a gente tem como reverter. Tem como reverter, né? Tem como reverter. Não é nada assim de outro mundo, não. Tem como reverter. Então quer dizer que hoje a pessoa tá obesa, tá diabética, ela entra em contato com você e faz avaliação e vai clínica, começar as avaliações, vai fazer todo o protocolo que eu faço. Protocolo, né? E quanto tempo você... Mas assim, depois que a pessoa faz o protocolo, aí pode fazer mesmo a distância. Sim. É uma coisa que eu tenho com meus pacientes. Todos os meus pacientes têm meu contato pessoal, para eles terem acesso, porque o tratamento da obesidade é um tratamento bem delicado. Não tem como eu deixar o paciente solto, se ele precisar de alguma coisa, teve algum efeito colateral da medicação, ele fala comigo, às vezes a gente alterando horários. Bebe mais água, faz isso. Coisas pequenas já melhora o efeito colateral dele. Então, faz parte do tratamento esse feedback do paciente comigo pelo WhatsApp. O que precisar, pode mandar mensagem. Eu sempre respondo. Por incrível que pareça, eu respondo todos meus pacientes. E se precisar de receita online hoje, a tecnologia, né, a telemedicina é muito evoluída. Então, a gente tem como mandar uma receita online lá de Goiânia para cá. Então, o paciente não fica desassistido. Apesar de eu estar lá,
eu estou, né, em contato com o paciente. Então, essa parte aí é bem, ele já sabe que a gente é bem integrativo. Doutora, e vamos lá, esse tratamento, me conta um pouco da origem dele. É americano, é japonês, chinês? Me conta um pouco, só por que o pessoal. Eu imagino que você que está me assistindo, nos assistindo aqui, você não está acreditando, você está maravilhado com, sabe? Nossa, não, tá perturbado aí já querendo o WhatsApp. Calma aí. Me conta, doutora, como é que é o início desse. Eu comecei a atender obesidade, né? Porque tem muita demanda, né? Muita demanda de paciente precisando desse atendimento. E eu não fiquei esperando. Eu fui fazer curso, fui atrás de cursos de professores especializados só nessa área de emagrecimento, de obesidade, e comecei a estudar. Esse tratamento é baseado num professor meu. Ele não espera chegar no Brasil as autorizações para poder usar na bula escrito tratamento para obesidade. Quando nos Estados Unidos eles liberam, a gente já tem autorização que a gente chama de off-label. A gente já tem autorização para usar aqui para determinada doença. Então, assim, eu não esperei, assim como ele já tem muito tempo de tratamento para obesidade. Eu não espero chegar. Se os artigos americanos eles liberam a gente para usar, a gente já pode, a gente já tem autorização para usar. Então, várias coisas a gente vai fazendo de acordo com artigos americanos. E essa medicação, por incrível que pareça, quando uma medicação é liberada para a obesidade, ela foi testada, assim, o controle de segurança para liberar a medicação para a obesidade é muito mais rígido que qualquer outra doença. Para pressão alta, para diabetes e tudo. Para a obesidade é uma rigidez, assim, são muito rigorosos ali para liberar para a obesidade. Então, pode ficar tranquilo para usar a medicação. Os efeitos colaterais são até efeitos mais simples, que é o principal é enjoo e prisão de ventre. Mas com o protocolo a gente consegue minimizar ou até neutralizar esses efeitos colaterais, né? O acompanhamento do médico é muito importante. Não adianta você querer fazer assim, eu vou comprar e vou fazer, aí fica meio solto, né? Até porque a gente não usa só uma medicação para o tratamento. A gente usa várias medicações que elas são encaixe, elas são quebra-cabeça para poder tratar a doença no final. Pessoal, e ela está falando aqui que com certeza, né, é um tratamento que se originou nos Estados Unidos. E quando a gente fala nos Estados Unidos, eu imagino que acho que 80% até mais da população americana é obesa, né? Então a gente vê que é uma corrida contra o tempo, né? Até porque, assim, lá a comida é muito barata, fast food é muito barato. E pelo que eu vejo, o americano ele não é acostumado a cozinhar. Tanto é que tem crianças lá que não conhecem fruta, né? Então, quando a gente está falando de um tratamento muito eficaz, assim, em relação a não é nem rígida, né? O que você tem a dizer do americano? Existe uma diferença muito grande do americano para o brasileiro? Não, o americano de hoje é o brasileiro do futuro, se a gente não cuidar. A gente já tem estimativa que eu acho que em 2035, eu acho que 70% da população vai ter sobrepeso ou obesidade. Tem uma estimativa, eu não estou lembrada agora. Então, eles são os nossos futuros, nosso futuro. Isso nós vimos agora na pele em relação à pandemia, né? Então, a pandemia, o que aconteceu? Vários estabelecimentos fecharam e aumentou muito a parte de delivery, né? Uhum. Então, e as pessoas que tinham uma certa timidez em relação a fazer um pedido, que não leva o jeito e tal. Então, assim, ela foi obrigada a aprender a fazer um pedido de um delivery. E ela,
cara, que legal, né? É tão É fácil. tão fácil, pô. Né? O Pix, manda o Pix aí e tal. Então, quer dizer, eu vi, dá pra ver assim, nitidamente, depois da pandemia, Aumentou muito o peso. o pessoal com a cara de bolacha, assim, ó. E pra perder? Que ganhar foi ligeiro, não foi? Que é justamente hoje que você tá vendo que já tem 2 anos de pandemia que terminou, mas o povo não conseguiu. Pelo contrário, eles aumentaram mais ainda, não foi? Não, isso aí eu senti na pele, a busca dos pacientes, né? Pandemia, reclusão, todo mundo confinado em casa, só para comer, e come, não fazer atividade física, estava tudo fechado, e só aumentando o peso. E o próprio tratamento do Covid, ele era com medicação que aumentava peso, que são os corticoides. Então, assim, o Covid era uma inflamação do paciente que estava obeso, que já estava inflamado, e ainda tomava medicação para alterar a parte do metabolismo, tanto da gordura como da glicose. Então, aumentava peso. E depois, quando parava de tomar, aumentava fome. Então, assim, foi. A gente está vendo, né? Aí os números do aumento da população, do aumento de peso da população. É isso. E sem falar que assim, né? Você diz assim, o vírus, você não pegou, né? Alguma catapora. Eu tive. Não, todo mundo é hospedeiro, né? Então, na verdade, você ainda tá ali, a mudança do metabolismo, aquela. Inclusive ele fica. O tecido gorduroso reservatório Não é? de Justamente vírus. ele fica ali armazenando o vírus na gordura, né? Isso. É isso. Então, doutora, esse implante, né? Foi implantado, né? E você está dando manutenção. Então, quer dizer, isso aí tem um tempo de ali ou é para sempre? Não, o tratamento é para sempre. Tanto a obesidade como a reposição de testosterona. É como se fosse a reposição na mulher. Sim. Ela tem que fazer a reposição hormonal, o homem também faz a reposição hormonal. Inclusive, a partir dos 40 anos, a gente já vê uma queda na testosterona, na produção mesmo da testosterona. Aí vem a obesidade e diminui mais ainda. Então, só puxando um ganchinho aqui para vocês entenderem. Mas a obesidade é uma doença crônica, tem que ser tratada a vida toda, e a gente chama a baixa da testosterona de hipogonadismo masculino. Tem que ser tratada a vida toda também. Não tem como. Né? Diminuiu a produção, está diminuindo. E essa é a tendência, é diminuir a produção de hormônio. Então, tratamento, enquanto estiver vivo, tem que estar sendo reposto. E com relação à obesidade, que é um tratamento crônico, é igual diabetes e pressão alta. No dia que você parar por completo, você vai reengordar. O tratamento para emagrecer são várias medicações, mas o tratamento de manutenção de peso, você já está magro, já está na meta do peso certo, já está com o IMC certinho. Você está magro, você tem só a manutenção. São doses menores, doses mais intercaladas. Então, assim, é um tratamento mais leve, mas não tem como deixar o paciente solto. É o tratamento de manutenção, também tem que fazer a parte da dieta. Dieta que a gente. É até chato falar dieta, é reeducação. Reeducação, né? Alimentar. Se o paciente é muito compulsivo, é importante ele fazer a terapia com o psicólogo também, né? Para ele ajudar ele nessa parte quando está muito compulsivo, o que fazer, né? Elas têm umas técnicas para melhorar essa parte. E o exercício físico. Eu sempre indico musculação, mas paciente que escolhe. O importante é fazer repetição com peso, porque com isso você aumenta a massa muscular, e a massa muscular como ela consome mais do que a própria gordura, então ela é uma ferramenta para manter peso, para diminuir o efeito sanfona. Olha, então, quanto mais massa muscular você tem, você está consumindo mais calorias, gordura, açúcar. Olha, agora que caiu a ficha. Porque então, só caminhada não resolve. Então, assim, eu peguei esse finalzinho assim. Então, quer dizer que por isso que as pessoas que fazem halterofilismo, então elas têm, inclusive, até mais fome, né? Uhum.
Porque a massa muscular consome mais do que a gordura, né? Cara, mas aí entra em outro ponto, porque elas usam outras coisas a mais, entendi. não tão saudáveis, mas a princípio a gente diz que massa muscular é reserva de saúde para o futuro. Porque, por exemplo, o idoso que tem massa muscular, se ele cai, não vai forçar o osso, vai forçar o músculo, ele vai segurar, conseguir segurar sem quebrar, sem ter a fratura de fêmur, que a gente vê muito, né, idoso. Caiu, já fraturou o fêmur. Então, se você tem massa muscular, você consegue segurar aquele osso. Então, massa muscular é reserva de saúde para o futuro. Para o presente e para o futuro, né? Não só para o futuro, mas e a gente, vamos lá, né? A pergunta é, você não vê que, sei lá, de a última década para cá, você acha que tem aumentado muito mais ainda a obesidade? Sim, a obesidade ela está aumentando em progressão geométrica, voltando na matemática, ela está aumentando muito por conta que a gente está vivendo um ambiente obesogênico. Né? Eu não vou nem falar do diabetes, porque assim, como você falou, é como se fosse ali já um casamento, né? Diabesidade, o termo. Diabesidade, né? Diabético e obesidade. Já tem esse termo, já existe esse termo. Inclusive o pessoal já fala que uma criança obesa é um adulto obeso, né? E diabético. Inclusive eu atendo criança a partir de 12 anos, que é pra gente prevenir, né, para não se tornar um adulto obeso. A partir de 12 anos, a gente já pode tratar com as medicações. Algumas medicações a gente já pode usar. E assim, a criança ela tem muito menos efeito colateral que o adulto. E ela é muito responsiva no tratamento. É ótimo. É uma maravilha tratar a criança. Então quer dizer que ela pode ter implante também? Não, implante não. Implante não. Ela pode fazer o tratamento de obesidade. Tudo bem. Implante não pode não. Porque, doutor, eu vou lhe falar uma coisa, isso é muito preocupante que a gente está falando aqui. Porque quando a gente fala em criança, uma criança saudável, uma criança que está ali mesmo correndo e está fazendo atividade e está brincando, né? Porque eu imagino que no meu tempo, né, nós não tinha celular. E o pessoal brincava de manja amarelinha, né? Brincava de todo tipo de... Sempre você estava ali em atividade, né? Correndo e tal. Pulando. Porque olha só, eu tenho uma bebê, né? Vai fazer aí 2 aninhos. E ela fica... Nossa, ela fica com o dedinho ali, olha, no celular. Ela fica ali, então quer dizer... Eu tenho outro de 3 anos também, né? Então, tipo assim, mas aí por que tu deixa? Cara, tem hora que eu deixo. Porque senão o cara pira também o cabeção, né? Então, assim, mas até às vezes você olha pra criança, então quer dizer, ela não tá correndo, ela não tá naquelas atividades ali, ela tá ali ainda mais agora com as redes sociais, né? E TikTok e tal, e uma série de coisas. Então ela fica ali ainda olhando as dancinhas, olhando aquela coisa toda, mas no final você vai ver a criança tá ali sentada. Ela tá sentada, ela tá deitada, ela tá ali o tempo todinho no celular, né? Isso eu imagino que é muito preocupante. Uma criança dessa já obesa, cedo, né? Imagina... Com certeza, o risco de ter diabetes até na própria infância, ela já tem esse risco. No futuro tem o risco de ter osteoporose, que o osso não consegue se formar normalmente pelo peso, né? Pela pressão do peso. Então tem umas outras doenças que elas vêm no futuro. E às vezes nem é um futuro tão longe, é ali mesmo, bem próximo. Né? A gente já tem vários casos de crianças obesas e diabéticas. Um adulto, né, obeso, ele tá... Você falou que é para sempre, né? O tratamento. O tratamento, né, da obesidade é uma doença crônica, é para sempre. É uma doença crônica. E a gente sabendo que toda doença, ela começa aqui, né? Uma vez eu estava falando com um amigo meu, ele mostrou, ele é um ex-obeso, né? Muito obeso mesmo, acima do peso mesmo. E aí ele mostrou, ele hoje é sarado e tal, né? Anda na academia, mas ele disse, Márcio, eu sempre vou ter a minha cabeça de obeso.
Então, o que ele fez? Ele se reeducou, né? Ele não passa fome, mas ele come aquilo que realmente ele se reeducou. Mas a cabeça de obeso dele não para, não. Eu imagino, né? O cara tá comendo a maçã aqui, aquela pizza ali, meu irmão. Eita, 2 litros de Coca-Cola. Patrocina nós, Coca-Cola. Explica pra nós aí, doutora. Por isso que o obeso, ele pode estar magro, mas ele tem que continuar o tratamento dele de manutenção, porque senão vai voltar. Porque o organismo, ele cria mecanismo, ele diminui o metabolismo, ele aumenta a vontade de comer coisas calóricas, coisas palatáveis, que são as calóricas, açucaradas, gordurosas. Então, ele faz vários mecanismos para ele voltar. Porque o nosso organismo, ele pega o maior peso como sendo o melhor peso. Então, com isso, ele fica lutando para voltar com aquele peso que a pessoa teve no passado. Só é excluído as grávidas, tá? A parte da grávida ele não guarda, não, peso. Mas no restante, ele fica lutando. Então, esse seu amigo aí, ele deve fazer o tratamento de manutenção. Então ele tem que exorcizar todo dia, né? Tem que fazer o tratamento de manutenção de peso. Não, e geralmente está junto com a hipertrofia muscular, que é aumento de massa muscular, porque ela consegue consumir mais e ela vai segurar mais o peso. Então, justamente, o cara chegou nos 220 quilos e aquilo foi fotografado, né? O corpo fotografou 220 quilos e hoje ele tem, vamos dizer, sei lá, 120 quilos. Uhum. Então o corpo fica lutando, né? Eu quero voltar por 220. O que os estudos sugerem é que com 1 ano a gente consegue reprogramar o cérebro nessa parte, o organismo no geral nessa parte, que é o cérebro que comanda, né? Com 1 ano de novo peso ele consegue reprogramar. Desde que faça manutenção de peso. Deixar solto, vai voltar. Então, doutora, eu quero lhe agradecer. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço. A doutora Verônica. Então, olhe para aquela câmera ali, fale com seus futuros pacientes e os seus pacientes que estão aí com a foto deles, lembrando, olha, realmente, eu fui salvo pela doutora Verônica. Então, olhe para essa câmera e fala o que você pode falar de uma pessoa que ela está acima do peso hoje, em relação à saúde, que tem jeito, que ela pode lhe procurar, dê todos os seus contatos. Fica à vontade. Então, você que está acima do peso, que está se sentindo cansado, indisposto, para brincar até com seus filhos, coisa leve, coisa do dia a dia, quero falar que tem jeito, tem como você diminuir seu peso. Tratando, tem jeito. E assim, as grandes consequências da obesidade são várias, aumentando o risco de câncer, aumentando o risco de diabetes, doença do coração, infarto, derrame. Então, você tratando a obesidade, você diminui esse risco, você ganha vários anos aí com a sua família, anos de qualidade. Então, gente, pode me procurar aqui, tem todas as minhas informações, WhatsApp, redes sociais, e eu tô te esperando no meu consultório. Tchau, tchau. Tá bom? É isso aí, de cara com corvo. E você aí que tá nessa situação, depois que você fizer o tratamento com a doutora, eu vou te dar um tênis de cadastro. E tu vai ver, hoje eu consigo calçar esse tênis de boa. E a gente se encontra na próxima academia. Valeu!